Você já notou que para entender certas coisas de filosofia, de religião, você necessita de uma certa iniciação? E hoje eu vou abordar aqui sobre uma iniciação, ou como eram as iniciações. Você já ouviu falar do nome esotérico? E esse nome tem esotérico com X e esotérico com S. Esotérico com S é considerado algo para dentro, ou seja, oculto. Esotérico com X é considerado algo para o público. Platão deu origem a esses dois sistemas, um ensinamento para o grande público e um ensinamento para o pequeno público, para o grupo de discípulos. Como eu já abordei aqui no canal, quando Sócrates morreu, Sócrates ele ensinava filosofia e o que ele sabia de forma pública, não tinha o público reservado dele. Platão, após a morte de Sócrates, fundou uma academia ou uma escola de filosofia e começou a ensinar filosofia de forma sistematizada para os discípulos, de forma oculta, e para o grande público, ou seja, ele ensinava filosofia para um público grande para capturar novas pessoas que se interessassem pela forma que ele ensinava filosofia e tinha uma filosofia mais reservada para o pequeno público. Você lembra lá de Jesus também? Que Jesus ele falava em parábolas para o grande público para que cada um pudesse entender da forma que quisesse a parábola. Mas depois, quando os discípulos de Jesus iam perguntar a Jesus qual o significado da parábola, Jesus simplesmente falava que para os discípulos foi dado a eles conhecer o reino de Deus como era realmente. Então quer dizer o quê? Que Jesus explicava de forma minuciosa qual era o significado das parábolas. Bem, antes de aprofundar mais no assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje aqui, a missão é abordar sobre 3 temas ao mesmo tempo. Vou falar sobre a metafísica platônica e falar sobre as palavras esotérico com S e esotérico com X. Vamos lá. Você já ouviu falar da teoria das duas navegações ou do mundo das formas de Platão? Bem, no início da filosofia cosmológica com os pré-socráticos, eles buscavam um princípio material que justificasse tudo o que existe. Que nem Tales falou que era a água, Heráclito falou que era o fogo, Empédocles falou que eram os 4 elementos e assim por diante. Para Platão, aí é a primeira navegação filosófica, buscando um elemento material para explicar o mundo material. Platão ele dá um salto, que a gente pode chamar salto metafísico, que Platão vai dizer que não existe o elemento físico, mas existe o elemento suprassensível que dá fundamento a tudo que existe. Ou seja, esse elemento você consegue captar ele unicamente através da razão. Então, existe coisas que você vai captar com os sentidos, com os 5 sentidos aí, mas existe coisas que você vai captar unicamente através do exercício da razão. Platão, ele foi uma pessoa de origem aristocrata. A família dele era descendente de reis, de monarcas, de líderes políticos, então Platão era de uma família nobre. Platão ele foi influenciado por uma nova religião que estava nascendo ali em Atenas, que era o orfismo, de origem de Orfeu, que foi uma pessoa, um profeta, que quando tocava a sua lira, cachorros, todo tipo de animais e pessoas se encantavam. Diziam que até os deuses se encantavam pelo canto de Orfeu, quando Orfeu tocava um instrumento musical. Com essa habilidade de Orfeu, certa vez ele foi até o submundo, encantou os monstros do submundo e trouxe a sua mulher amada de volta do submundo. Com isso deu a origem à religião órfica, de que essa religião
começou a ser predominante em Atenas, mas até então essa religião não era predominante, era uma religião particular. A mais predominante é que depois da morte acabava, era o fim, não existia mais nada. Com Platão, ele influenciado por essa nova religião, com certeza uma religião de origem familiar que ele tinha, e ele desenvolveu a sua teoria de que a reminiscência da alma, que existe ideias belas e eternas e imutáveis. Platão vai dividir de forma sistemática e até pedagógica que existe dois mundos, o mundo incognoscível e o mundo cognoscível. O mundo incognoscível, você só acessa ele unicamente através do uso da sua razão ou fazendo o exercício filosófico, e o mundo cognoscível é o mundo dos fenômenos, ou seja, existe um mundo fenomênico, dos fenômenos que a gente conhece, e existe um mundo suprafenomênico, que é os fenômenos que você vai perceber unicamente através da razão. Então, Platão ele vai pensar nessa forma metafísica, onde existe ideias eternas e imutáveis, e esse mundo fenomênico a qual nós estamos vivendo são onde é plasmada cópias dessas ideias eternas. E quando você copia aqui nesse mundo uma cópia eterna, pelo fato desse mundo estar em mudança, em transformação, essas cópias nunca serão perfeitas. Porque a alma, para Platão, um dia ela contemplou um mundo perfeito, mas quando ela voltou, veio para este mundo por causa de alguma condenação, ela esqueceu dessas formas perfeitas. Mas existe algo dentro da alma, dentro do nosso ser, que faz a gente buscar a perfeição. Então, o trabalho filosófico é exercitar a razão para alcançar esse mundo suprassensível ou metafísico, onde existe um homem perfeito, existe uma produção de vídeo perfeito, falando de metafísica, existe uma cadeira perfeita e existe um mundo perfeito, existe uma sociedade ideal. Então, para Platão, ele dividiu os seus ensinamentos em dois ensinamentos, que hoje prevaleceu mais os ensinamentos de Platão mais esotéricos com X, ou seja, os ensinamentos ou os diálogos platônicos que ele falou para o grande público, como Apologia a Sócrates, como o Sofista, o Fédon, a República, são ensinamentos esotéricos da Academia Platônica dirigida ao grande público, e não restou praticamente nada dos ensinamentos ocultos, ou seja, segundo as doutrinas esotéricas, como aí a Rosa Cruz, ou a eubiose, ou a maçonaria, eles trazem uma doutrina de que o conhecimento oculto é passado de mestre para discípulos, e nunca é escrito. Quando o conhecimento começa a ser escrito, ele deixa de ser oculto e passa a ser um conhecimento público. Porém, é um conhecimento que quem tem as chaves ocultas ou esotéricas com S consegue entender aquele conhecimento passado para o grande público. Ou seja, em Platão existe dois tipos de conhecimento. Um conhecimento para iniciados na Academia Platônica e um conhecimento para não iniciados. Aí você pode falar, mas Platão tinha essa distinção? Sim, porque Platão foi a primeira pessoa que fundou uma academia. A academia de Platão parecia uma religião. E era a coisa mais comum na Grécia Antiga, escolas filosóficas se transformarem em seitas, se transformarem em religião. Que nem a escola pitagórica, fundador pelo filósofo e matemático Pitágoras, se transformou em uma seita, onde tinha a mesma crença dessa transmigração das almas. Antes mesmo da existência do cristianismo, já existia as escolas pitagóricas, depois a escola platônica, as quais já professavam a existência de um mundo perfeito, um mundo eterno, onde existiam formas perfeitas
das ideias perfeitas, das coisas boas, da justiça perfeita. E depois, essas ideias platônicas, elas se frutificaram no cristianismo, onde o próprio Agostinho de Hipona, quando se converteu ao cristianismo, ele trouxe as ideias platônicas para o cristianismo. Ele começou a dizer que essas ideias perfeitas que a gente tanto busca está em Deus. Então, Agostinho ele direciona a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa razão para buscar a Deus. Mas isso já é mais uma visão cristã, para a gente entender aqui. Mas para Platão existia o mundo das formas, onde um dia nós contemplamos as formas perfeitas do mundo perfeito. E não é à toa, se você ler lá Apologia a Sócrates, acho que é Críton e Fédon, de Platão, lá está até aquela questão de Sócrates, onde Sócrates ele fala que a morte dele é uma bênção para ele, porque só assim, através da morte dele, que ele ia contemplar a justiça na sua plenitude, a bondade na sua plenitude e a sabedoria na sua plenitude. Então, em todos os diálogos de Platão, especialmente no Fédon, na Apologia a Sócrates, Platão traz ali essa teoria do mundo das formas. Até lá, naquela história muito famosa de Platão, que é o mito da caverna. Espero que esse conteúdo aqui deu para entender a metafísica platônica e também deu para entender a existência desses dois termos que são muito conhecidos, mas poucos entendidos, pelo fato de a pronúncia ser a mesma coisa, mas esotérico com S e esotérico com X tem algumas divergências. O primeiro com S é para dentro, um conhecimento para só iniciados, e esotérico com X, um conhecimento só para o público. Espero que esse conteúdo ajudou você na sua jornada e bons estudos de filosofia, e eu fui!